Na aula de hoje, eu vou falar sobre a NR29, que é a norma que regulamenta o trabalhador portuário. Como a gente não está podendo fazer visita técnica, essas coisas, está tudo parado, né? O porto está com tudo parado. Eu fiz uma compilação de alguns vídeos para vocês verem, porque não adianta só eu falar sobre as normas, é legal que vocês vejam como é que elas funcionam mesmo dentro do navio, né? Então, eu separei alguns vídeos que mostram como que essas normas são aplicadas dentro do navio, né? Como essa norma 29 é aplicada, porque a norma 29 ela é específica para o trabalhador portuário, né? Então, é a norma que vai sempre recair sobre a nossa área de gestão portuária, que é a norma NR. Lembra, no começo do semestre eu falei de todas as NR, né? Falei de todas elas que tinham, acho que são 35, 37 normas, e a 29 especificamente é a que vai regulamentar o trabalhador portuário. Então, hoje eu vou falar algumas coisas e vou falar e passar alguns vídeos, e depois de cada vídeo a gente vai comentar o que a gente viu lá, se teve alguma dúvida, se teve alguma coisa que ficou para esclarecer. Eu recomendo que, enquanto vocês estiverem assistindo os vídeos, vocês vão anotando algumas coisas que vocês acharem mais importantes, porque os vídeos, apesar de eles serem um pouco antigos, os vídeos, a norma não modificou, né? Então, eu acho interessante que vocês vão anotando algumas coisas até para a gente possa discutir depois de cada vídeo. A gente tem, acho que, uns 4 ou 5 vídeos para assistir hoje, então talvez a gente tenha vídeo antes e depois do intervalo. Então, eu vou começar passando um pouco da aula, falando um pouco, e aí a gente vai para os vídeos. E assim que eu começar a passar, só me deem um retorno se vocês estão ouvindo o som do vídeo, né? Porque às vezes o som não compartilha, mas aí vocês me dizem se estão ouvindo ou não. Eu vou começar aqui o compartilhamento da minha tela. Bom, então essa daqui já é a nossa 11ª aula, né? Já estamos quase que no final do semestre. Depois do intervalo eu vou falar sobre a fase 3 do nosso projeto, né? Vocês estão postando ainda a fase 2, né? Mas depois do intervalo eu já vou adiantar para vocês o que vai ser a fase 3, né? Para que a gente faça, a fase 3 já é a última fase, já é a concretização mesmo do trabalho. Aí a gente já vai conversar um pouquinho sobre a fase 3. Bom, então hoje eu vou passar para vocês algumas coisas sobre essa norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 29, que é a norma específica ao trabalhador portuário. Então, ela tem algumas especificidades, né? Algumas coisas que ela mostra como trabalhar, como se garantir, né? Sempre visando a segurança, o bem-estar do trabalhador. Então, a norma sempre vai ficar em cima disso. Se alguém quiser falar comigo, me chama por voz, tá? Porque eu não consigo visualizar o chat durante a aula. E se eu escutar o barulhinho de alguém entrando, eu vou lá para autorizar a entrada de alguém. Se eu não me engano, professor, essa NR29 acho que é a mais usada, né? Ah, sim, é a única, é a mais utilizada no porto, é a 29. A que manda em todo o trabalho portuário é a NR29. Então, é muito bom que vocês saibam bem ela, por quê? Porque vocês podem utilizar. Chegou alguém. Quando vocês forem trabalhar, né, ter algum trabalho no porto, é ela que vocês vão utilizar. Quem entrou aqui? Ué, não chegou ninguém? Achei que tinha chegado alguém. Estamos aqui, Emerson, Tainá, Vitória, Letícia, o Elton. O Elton entrou agora. Oi, Elton, tudo bem? Vamos continuar lá na nossa apresentação. Bom, a NR29, então, é a norma que vai regulamentar todo o trabalho do porto, trabalho no porto, né? Então, na região portuária e na região retroportuária. Então, todo funcionário que trabalhar ligado ao porto, ele vai estar protegido por essa NR29. A NR29 foi uma luta, né, para conseguir colocar ela em utilização, né? Porque ainda havia muita coisa que precisava ser feita pelo trabalhador portuário que não estava sendo feita. Então,
os órgãos competentes todos lutaram para que essa norma fosse estabelecida, né? E essa norma ela veio em 17 de dezembro de 1997, né, na portaria 53, na Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho. Então, essa norma veio para proteger, né, vamos dizer assim, proteger o trabalhador portuário e não só aquele que tem registro como trabalhador portuário, como também aquele que é designado pelo ógmo, tá? O ógmo também vai ser, o funcionário do ógmo também vai ser protegido pela NR 29. Então, eu vou passar aqui primeiro um videozinho para vocês. Vamos começar com esse vídeo aqui, que é o vídeo que vai mostrar para vocês. Eu vou começar a passar ele, vou parar só para vocês me dizerem se estão ouvindo direitinho. Vocês ouvem? Sim. Sim, professora. Então, vamos lá. Isso. A Constituição Federal assegura o direito à saúde e à segurança no trabalho. E a sociedade, através dos poderes constituídos, estabelece leis para disciplinar as responsabilidades dos cidadãos e das instituições. Em relação à segurança e à saúde, cabe ao empregador manter os locais de trabalho protegidos contra riscos, adotando medidas de segurança que eliminem ou neutralizem a insalubridade e os acidentes de trabalho. As responsabilidades quanto à gestão das questões de segurança nas atividades portuárias foram definidas através da Lei nº 8.630 e da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário, a NR 29. Para compreender como funciona o trabalho portuário, é necessário entender um pouco dessa legislação. A Lei de número 8.630 é o regime jurídico que dispõe sobre a operação e exploração portuária no Brasil. Esse dispositivo determina que os portos operem mediante duas modalidades, as de uso público e as de uso privado. A instalação de uso público é denominada de porto organizado e está sob jurisdição de uma autoridade portuária. Atualmente, no Brasil, existem 46 portos organizados que atendem às necessidades de navegação, de movimentação e armazenagem de mercadorias. Através de arrendamento celebrado com esta autoridade, partes das áreas do porto organizado podem ser concedidas para particulares e portos novos podem ser construídos fora da área do porto organizado. São os denominados terminais privativos. O porto organizado, ele pode ter o casco, onde os operadores portuários, qualquer um deles, podem movimentar cargas, sem preferência. E temos também as instalações portuárias de uso público e instalações portuárias de uso privativo. Essas instalações portuárias, dentro da área do porto organizado, as empresas que se interessarem, elas participam de uma licitação e a vencedora, através de um contrato de arrendamento, passa a explorar uma determinada área dentro do porto, certo? Pode explorar um simples armazém ou também o próprio local de atracação do navio, ou ambos. Isso depende da forma como foi arrendada a determinada área para essa empresa. E se numa instalação portuária de uso, digamos, privativo, né, de acordo com o contrato, ela pode movimentar exclusivamente carga própria e também carga de terceiros. E ela tem a preferência no local de atracação ou exclusividade, conforme, como acabei de dizer, o contrato de arrendamento. Na instalação portuária de uso público, significa que esta empresa pode explorar aquela instalação de uso público. Então, as demais operadoras portuárias, de acordo com o que dispuser o regulamento de exploração do porto e também o contrato de arrendamento, poderá também movimentar carga naquela área. Mas a exploração cabe a esta empresa que, através do contrato de arrendamento. A operação portuária é a de movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário realizada nos portos organizados por operadores portuários.
O operador portuário é uma figura jurídica criada pela Lei 8.630, que tem como principal função executar as operações portuárias dentro da área do porto organizado. A atividade do operador portuário se inicia a partir do momento do contato do cliente com o operador para a realização das operações. Então, o operador, na realidade, ele faz até toda a logística das operações portuárias. E esse cliente pode ser tanto o armador quanto o exportador ou o importador. Para realizar estes serviços, os operadores portuários deverão contratar trabalhadores portuários contratados por tempo indeterminado ou trabalhadores portuários avulsos, chamados de TPA. Por serem os operadores portuários os empregadores do setor portuário, eles são os responsáveis em fazer a gestão dos fatores de riscos no ambiente de trabalho. Assim, eles ficam encarregados pela implantação dos programas de prevenção de riscos, de programas de controle médico e saúde ocupacional e de treinamento dos trabalhadores. A questão de segurança e saúde nos portos, nós entendemos e vemos com bastante preocupação e a devida cautela, porque nós primamos pela segurança na realização das operações, em função do contingente de pessoas envolvidas nas operações. Ações estão sendo feitas junto ao órgão gestor de mão de obra para que a gente busque atenuar os problemas de acidentes de trabalho que existem hoje na área portuária. Uma das linhas de atuação da FENOP, na questão de segurança de trabalho, é a participação efetiva nas comissões tripartites que diz respeito à NR29, nas discussões junto com outros setores empresariais e juntamente com os trabalhadores, no sentido de a gente buscar cada vez mais um aperfeiçoamento através do debate amplo por todos os setores envolvidos, de modo que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar a norma regulamentadora de segurança e medicina e higiene do trabalho portuário. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário, o OGMO. O OGMO deve fazer o registro de todos os trabalhadores avulsos e fazer sua escalação para o trabalho quando requisitado pelo operador portuário. Quanto à utilização da mão de obra, ela, tanto nos terminais, nas instalações portuárias de uso privativo, né, de uso público, e no cais público, a mão de obra inscrita no órgão gestor de mão de obra tem a prioridade do trabalho. E para determinadas atividades, inclusive exclusividade. Né? E aí, as empresas que exploram, né, essas instalações e o CAIS são obrigadas a requisitar a mão de obra no órgão gestor de mão de obra. Para facilitar a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores, diminuição de custos e facilitar o serviço de segurança, os operadores portuários podem utilizar o OGMO para gerenciar os programas de prevenção de acidentes e doenças. Neste caso, o OGMO será o responsável em executar serviços de assessoria aos operadores portuários, treinar os trabalhadores, identificar os fatores de riscos e fazer as recomendações técnicas de controle. No entanto, a responsabilidade pela implementação dos programas nos locais de trabalho será sempre do operador portuário. O órgão gestor de mão de obra, ele passou a executar tarefas que antes eram entregues aos sindicatos e ao poder público também, através das delegacias do trabalho marítimo, que exerciam, na época, a função de fixar, inclusive, o quadro dos trabalhadores do sindicato. Hoje nós temos equipamentos muito sofisticados. Então, esse órgão tem finalidade de possibilitar esse trabalhador portuário ser um trabalhador portuário por excelência. Inclusive, dentro que a lei chama de multifuncionalidade. Por exemplo, o trabalhador ele pode tanto ser estivador, como também pode fazer atividade nas instalações portuárias, não somente a bordo, no cais público. Pode ele até conferir carga, se for treinado, habilitado para isso. Está dentro do espírito da lei. O trabalho portuário é dividido em vários segmentos: estiva, conferência, conserto de cargas, vigia de embarcações, bloco e capatazia. A capatazia é a tarefa que se encarrega da movimentação das mercadorias em terra. Compreende o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação, entrega,
operação de máquinas e guindastes de terra e também o carregamento e a descarga de embarcações. Em alguns portos, essa atividade é realizada pela categoria dos arrumadores. A estiva movimenta as mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações. Inclui as atividades de transbordo, arrumação, peação e desapeação. São responsáveis também pelas operações dos guindastes de bordo e máquinas do porão. Contar volume, anotar as características das mercadorias, verificar procedência ou destino, observar o estado das mercadorias, ver a pesagem e conferir outros detalhes da operação de carregamento e descarga de embarcações. Tudo isso faz parte do trabalho do conferente de carga. A vigilância é realizada a bordo das embarcações. Essa atividade consiste em fiscalizar a entrada e saída de pessoas nas embarcações atracadas e fundeadas ao largo, e também observa a movimentação das mercadorias. O bloco é atividade de limpeza e conservação das embarcações e seus tanques. Como é que funciona essa atividade de limpeza? Quem é responsável por isso? O responsável é o Sindicato de Trabalhadores do Bloco, no Brasil inteiro. Só que o comandante requisita, quando precisa da limpeza e conservação do navio, requisita esses trabalhadores para fazer essa falha. Além da limpeza, que tipos de reparos vocês fazem no navio? O reparo é batimento de ferrugem, pintura, limpeza de máquina, tanque de água, tanque de óleo. Em alguns portos, existem também algumas categorias não previstas na Lei 8.630, como os dos atracadores ou amarradores de navio. Devido à natureza dos serviços, os operadores portuários devem informar aos trabalhadores sobre os fatores de riscos presentes em cada operação e as recomendações de segurança adotadas pelo terminal. Os trabalhadores têm o direito de não realizarem trabalhos em situações que coloquem em risco a sua saúde e segurança. Nós conseguimos, através de anos de luta, conseguimos a edição da NR29. O que ocorre agora é que nós precisamos, na convenção coletiva, avançar, e além da NR portuária, fazer com que o porto seja uma atividade mais humana, que as pessoas possam trabalhar e, ao final da sua jornada, voltar para sua casa, né, com tranquilidade. O que ocorre não é isso hoje. Nós temos um porto, um quadro de doenças ocupacionais ainda é muito grande. Nós temos acidentes quando ocorre no porto, um acidente gravíssimo. E o porto é uma atividade macroeconômica, uma atividade muito pesada do ponto de vista do investimento. Na hora de investir para a segurança, sempre você tem alguma dificuldade. O que precisa fazer é o sindicato trazer para essa discussão, fazer com que o governo também fiscalize isso aí, no sentido que o porto possa se tornar um local seguro, que as pessoas possam trabalhar na sua jornada e para sua casa com maior tranquilidade. A administração do porto, o órgão e os empregadores são responsáveis pela criação do plano de controle de emergência e do plano de ajuda mútua. Esses planos devem prever situações como incêndio, explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao mar, poluição ou acidente ambiental, socorro a acidentados e condições de mau tempo. Estes planos devem prever a aplicação periódica de treinamentos e simulados, pois só assim o trabalhador saberá o que fazer em uma situação de emergência. As equipes devem ser treinadas para executar os procedimentos corretos em caso de acidentes. O plano de controle de emergência contém todos os procedimentos de segurança e as indicações de procedimentos para o caso de vazamento de um produto. É um programa de controle de emergências. Tá? Todas as empresas hoje no Porto de Santos, tá? Elas são até para atendimento à NR29, até para minimizar os problemas de riscos de incêndio, situações, ocorrências adversas, aquelas que fogem ao controle, fogem ao trabalho rotineiro, né? Então, é um grupo de pessoas formado com diversas pessoas, com os diversos funcionários da empresa. Nós temos mecânicos, eletricistas, operadores de equipamentos, foram treinados, né, no combate a incêndio, no controle a vazamentos, tá? E que toda vez temos um líder da equipe de emergência, toda vez que existe a necessidade de acionamento, essas pessoas adentram na ocorrência, tá? Minimizando os impactos ambientais. Fiscalizar, orientar e adotar medidas necessárias para o cumprimento dos preceitos legais
sobre segurança e medicina do trabalho são algumas das atribuições do governo. Essa tarefa é executada por auditores fiscais das Delegacias Regionais do Trabalho, DRT. Qualquer denúncia de irregularidade e descumprimento da legislação deve ser encaminhada a este órgão. O Ministério do Trabalho possui hoje, em todos os portos importantes do Brasil, uma unidade de inspeção, basicamente para verificação dos cumprimentos previstos na Lei 8.630 e na NR 29, nas atividades portuárias e aquaviárias, de tal forma a proporcionar nas operações portuárias condições seguras e saudáveis na realização desse trabalho. A gestão dos aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalhador deve contar com a participação de todos os segmentos da atividade portuária. Se cada um fizer a parte que lhe compete, o sucesso dos programas de prevenção de acidentes e doenças estará garantido. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Bom, pessoal, vocês viram aí no vídeo, deu para ver direitinho? Deu para entender tudo? Deu, professora, deu. Então, vocês viram aí no vídeo que a NR 29 é uma conquista, né, do trabalhador portuário, porque o porto, ele oferece, o trabalho que o porto oferece, ele é um trabalho ainda muito perigoso, é um trabalho ainda que oferece muito risco, né, e muitas vezes o trabalhador portuário se encontrava em situação de risco e sem nenhum tipo de cobertura, né? Então, é o que aquele sindicalista fala, né? Você tem que saber que você saiu para trabalhar e chegou na tua casa com tranquilidade no final do teu expediente, sendo aí coberto e sendo protegido por uma norma que faz com que saia tudo bem no teu trabalho. Eu vou continuar passando aqui, vou voltar a compartilhar lá. Alguém tem alguma coisa para me falar? Alguma dúvida? Ou tá beleza por enquanto? Eu quis trazer os vídeos porque os vídeos mostram exatamente como é dentro do porto, né? Mostrando os navios, mostrando a operação, mostrando as pessoas agindo. E eu vou trazer e tem outros vídeos mais para frente que tem outras coisas aí que vocês vão ver que são bem interessantes da gente conhecer, né? Até para ver como é que funciona um navio de verdade. Então, os objetivos da NR 29 regulamenta a proteção obrigatória contra os acidentes, doenças e qualquer coisa que esteja relacionada com o trabalho do operador portuário. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem alguns dos EPIs, né? Esses equipamentos de proteção individual, e tem também os equipamentos de proteção coletiva, né? E eles são inspecionados, são obrigados a utilizar, porque cada um tem a sua parte a cumprir, né? Por um lado, eu tenho que fornecer isso para o funcionário, mas o funcionário também tem que utilizar e não utilizar de forma errada, para que ele possa também estar protegido, né? Ter a sua saúde protegida, a sua integridade física protegida. E aí a gente vai ver agora um videozinho sobre as condições do trabalhador portuário, né? O trabalhador portuário, ele tem que ter algumas condições de trabalho que é obrigatório, e a norma regulamenta para que o operador portuário tenha para que o trabalhador portuário tenha essas condições. Então, vocês vão ver aí algumas coisas de higiene, saúde, para guardar material, todas essas coisas que eu selecionei aqui nesse videozinho. Então, vai falar um pouco da segurança no ambiente de trabalhos no porto. O esforço físico intenso e a exposição à sujeira obrigam o trabalhador a usar uniformes e equipamento de proteção individual. Naturalmente, ele vai precisar de um vestiário para guardar as suas roupas e pertences durante o horário de trabalho. O vestiário deve dispor de armários individuais com fechadura
seguindo as dimensões mínimas estabelecidas pela NR24, que trata das condições sanitárias e do conforto nos locais de trabalho. Os armários podem ser duplos ou de um só compartimento. Quando o trabalhador for contratado por um prazo indeterminado, ele terá um armário fixo enquanto durar o seu contrato. Os trabalhadores avulsos que trabalham em locais variados devem devolver a chave do armário no final do expediente, à pessoa responsável pelo vestiário. Junto com os vestiários devem estar os chuveiros. A quantidade de chuveiros precisa estar na proporção de um chuveiro para cada 10 trabalhadores. Outra questão muito importante é o que diz respeito às instalações sanitárias, lavatório, vaso sanitário e mictório na proporção de 1 para cada 20 trabalhadores, que devem ser mantidos limpos e em perfeitas condições de uso. O mictório deve ser de material liso e impermeável, com um aparelho de descarga de fácil escoamento e limpeza. Essas condições sanitárias, principalmente, elas devem existir ao longo do cais, do porto, e também a bordo das embarcações. Ter uma área exclusiva para a refeição é muito importante no local de trabalho. Por isso, é obrigatória a instalação de refeitórios nos portos, terminais privativos ou retroportuários em que trabalhem mais de 300 pessoas. Um refeitório adequado atende aos seguintes requisitos. Deve ter uma área de 1 metro quadrado por usuário, tendo como base 1/3 de empregados no turno de maior número de trabalhadores. Outro requisito é que a circulação principal deve ter a largura mínima de 75 centímetros. Mesmo não sendo obrigatória a instalação de refeitório para empresas com 300 funcionários, a empresa deve garantir condições de conforto e higiene para a refeição. Nas áreas portuárias, devem também existir locais apropriados para o descanso dos trabalhadores. Aqui nós temos trabalhos desgastantes, que há momentos que a gente necessita de uma área de descanso para o corpo e para a mente. Geralmente, que horas que vocês vêm para cá e o que vocês fazem aqui dentro? Olha, geralmente a gente tem um intervalozinho após o almoço, após as refeições, no caso. A gente costuma jogar baralho, assistir televisão, jogar um dominó, um bate-papo descontraído, e assim que a gente descansa e distrai a mente também. É bom demais, distrair a mente um pouco, estresse, na hora de lazer, um momento de lazer, depois do almoço, é muito bom. Os trabalhadores portuários precisam ter à disposição água potável em qualquer área de trabalho e descanso. Deve ser colocada à disposição dos trabalhadores a bordo das embarcações ou na operação de máquinas e guindastes, água fresca conservada em garrafões térmicos, com torneiras e copos descartáveis. A área portuária costuma ser extensa, por isso o trabalhador tem que se deslocar por longas distâncias. Nesse caso, a administração do porto organizado deve providenciar veículos e organizar o transporte dos trabalhadores pelo interior da área portuária. Quando é necessário o deslocamento por via aquática, a administração do porto deve providenciar rampas, planos inclinados, escadas de passageiros e pontões flutuantes para o acesso seguro às embarcações. Apesar de todos os esforços empregados para reduzir os acidentes de trabalho na área portuária, é sempre possível que ocorra uma falha que possa provocar um acidente. Por isso, todo porto deve dispor de um serviço de atendimento de urgência para atender as vítimas de acidentes. Este serviço tem que ser feito com rapidez, eficiência e por profissionais de saúde qualificados. Um posto de primeiros socorros deve ser instalado próximo à área de trabalho. É recomendada a elaboração de um plano de atendimento ao acidentado no interior do terminal. Neste plano, constam todos os procedimentos para a melhor prestação de socorro à vítima. Ao longo do cais e dos armazéns, devem ser colocadas à disposição macas para que o transporte das pessoas acidentadas seja feito de forma adequada. Para acidentes que possam ocorrer no interior de porões, o uso de uma gaiola específica é indicado para o resgate da vítima, com espaço suficiente para uma maca na horizontal
e mais uma pessoa prestando socorro ao acidentado. Exercícios e simulados devem ser realizados periodicamente com a equipe de resgate para evitar possíveis falhas em situações reais. Providenciar exames médicos periódicos para os empregados é também um procedimento que colabora para o bem-estar do trabalhador portuário. Então, gente, todas as determinações que constam da NR 29, né, elas têm que se aplicar a todos os operadores que estão em operação no porto, né, em todos, ao longo do porto, na área portuária, na área retroportuária, e também em todas as instalações que estão no porto, né. Então, vocês viram, é obrigatório ter lá uma sala de descanso, é obrigatório ter água potável ao longo do porto, e também, se tiver alguma operação dentro das embarcações, também é obrigatório que a empresa forneça um local com higiene e segurança para que o funcionário faça a sua refeição. Por quê? Se tiver mais de 300 pessoas, eles têm que ter um refeitório. Porém, se tiver menos, eles não são obrigados a dar o refeitório, mas eles são obrigados a dar um local seguro e limpo, né? Para que as pessoas possam, para que os trabalhadores possam se alimentar. Então, também tem ali, fala um pouquinho na NR 29, das operações de atracação e de desatracação, as manobras das embarcações, né? Como que são essas medidas de segurança e quais são as prevenções de acidente, né? Porque nas operações de atracação e desatracação, manobra e tal, ainda ocorre muito acidente. O porto ainda é um local onde tem muito acidente. Por isso que tem essa preocupação, né, dessa aplicação dessa norma, para que as coisas saiam dentro daquilo que é esperado, daquilo que é o mais plausível, né, para o trabalhador portuário ficar protegido, não protegido no sentido de ocorrer um acidente, ele tem como ele se curar. Para não ocorrer o acidente, né, a ideia é que se evitem os acidentes, é que se evite qualquer tipo de risco. Então, esses treinamentos, eles são feitos constantemente, tanto o treinamento que evita o acidente, como o treinamento, se ocorre um acidente, o que vai fazer, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa cai, uma pessoa tem um deslocamento, tem que saber como vai pegar essa pessoa, como vai colocar essa pessoa na maca, eu posso movimentar, não posso movimentar, eu posso tirá-la do chão, eu tenho que esperar um paramédico, uma pessoa especializada para retirar ele do chão e colocar numa maca. Oi, Emerson. Sabe o que eu via muito? A pessoa passando por debaixo de carga suspensa. Que carga suspensa? Às vezes o operador está contando. Vai ter um vídeo que a gente vai falar, que eu vou mostrar para vocês. Tinha muita hoje, gente. Exatamente. Falava, não isso. Passa, que é máquina. Máquina, uma hora lá. Aí passava, não estava nem aí. Principalmente quando está trabalhando com aqueles cabos grossos, né? Então, às vezes, o cara vai pular o cabo, e esse cabo, na hora que ele está pulando o cabo, esse cabo é estirado e pega ele. Tem acidente que corta o cara no meio, né? Dependendo do acidente, dependendo do cabo que escapa, do que acaba acontecendo. Aquele que estava ali, professora, no navio ali, que é uns ferros, a gente chama de varão, né? Uhum. Ixi, já vi diversas vezes cair no mar. Isso quando não caía dentro do navio. Olha, pegar um aquilo ali mata. Mata. E aquelas cordas, né? Também a corda de amarração, né? Vocês vão ver aqui acho que é nesse vídeo que eu vou mostrar agora, que vai mostrar para vocês as cordas e como uma corda daquelas, ela tem a grossura de um braço. Já amarrei, professora. Muito pesada. Jamais quando eles jogam, ela vem molhada. Não é brincadeira aquilo lá. Ela é muito pesada. Imagina quando aquilo escapa e vem com toda a força em cima de uma pessoa. Imagina o desastre que acontece, né? Imagina qual é o acidente que pode ocorrer. Eu vou passar agora no vídeo. Eu acho que é aqui mesmo, nesse vídeo aqui, que eu vou passar para vocês, que vai mostrar essas cordas. Tensionado repentinamente, atingindo os tripulantes que estejam transpondo. Opa, começou da metade? Muito obrigada.
Ele vai mostrar exatamente o que o Emerson estava falando aí sobre esses cabos. Olha a grossura dessas cordas. Este vídeo tem por finalidade proporcionar o conhecimento básico e lembrar os cuidados mínimos necessários para os procedimentos mútuos de operação de embarcações e terminais, nas manobras de atracação, desatracação, acompanhamento de navio com cabo passado em reboque realizados na Transpetro. São práticas simples, mas que devem ser relembradas sempre que possível para minimizar e evitar graves acidentes a todos os profissionais envolvidos, sejam eles tripulantes de navios, operadores de lanchas e rebocadores, amarradores, entre outros. Olha a grossura dessa corda. Os cabos precisam de alguns cuidados simples para que estejam sempre em bom estado. Os cabos de nylon e polipropileno são os mais indicados por possuir alta durabilidade, baixa absorção de água e são resistentes à deterioração. Eles devem ser estivados longe de fontes de calor e mantidos livres de contato com produtos químicos ou oleosos. Evite expor a luz do sol por longos períodos os cabos quando não estiverem em uso. Cubra-os por encerados ou guarde-os em local apropriado. A inspeção dos cabos deve ser diária. Um grande número de cordões partidos indica o uso excessivo e redução de resistência. Se houver uma pernada inteira rompida ou desgaste superior a 20%, o cabo deve ser imediatamente retirado de uso. Os cabos de poliamida, feitos de fibras especiais ou nylon, possuem alta elasticidade e têm uma vida útil muito mais longa que os demais. O enrijecimento e a perda de flexibilidade desses cabos pode indicar um excesso no seu uso. Nunca corte um cabo pesado com uma faca, somente em caso de risco iminente para a embarcação. Chama-se Norso. Vai cortar com a faca, vai escapar em cima dele. Neste caso extremo, o mesmo deverá ser cortado com o uso de um machado do tipo cabe. Os cabos coçados devem ser substituídos na primeira oportunidade. Em caso de extrema necessidade, não devem ser submetidos a grande tração e sua utilização deve ser cercada de precauções, pois existe risco iminente de sua ruptura e, consequentemente, de acidentes. Sem um trabalho de equipe, não é possível fazer uma manobra segura com cabos. As equipes para as fainas realizadas em rebocadores portuários são constituídas de, no mínimo, um contramestre, geralmente o coordenador da equipe, um marinheiro de convés e um moço de convés. Compete ao coordenador da equipe organizar a manobra com cabos de forma adequada, orientando os outros tripulantes a manter a segurança de todos durante a operação, principalmente no momento em que os cabos estiverem sob tensão. Os demais tripulantes devem manter a máxima atenção na manobra, cumprindo as ordens do coordenador para que tudo saia conforme o previsto. Os tripulantes envolvidos na faina deverão dispor de todos os EPIs necessários. Nas fainas e manobras, é obrigatório o uso de capacete com jugular, macacão de tamanho apropriado, luvas de couro ou vaqueta e botas de segurança de couro com solado antiderrapante. O uso de colete salva-vidas é obrigatório nas manobras com cabos. Não trabalhe com luvas sujas de óleo, escorregadias ou furadas, pois tal atitude pode causar graves acidentes ao usuário e a outros membros da equipe. Antes de qualquer manobra, devemos inspecionar a área onde ela será realizada para ter a certeza de que esteja limpa e livre de obstáculos ou obstruções. Caso exista perigo devido a um derrame de óleo ou qualquer outro tipo de substância escorregadia, a manobra não deve ser executada até que a área esteja totalmente limpa e livre de riscos. Se a área de manobra estiver molhada, seque-a rapidamente, utilizando toalhas industriais
ou serragem no local. Antes de toda a manobra de atracação ou desatracação, o prático faz contato com os rebocadores, determinando a posição da manobra dos mesmos, informando o número de cabos a serem utilizados nas manobras. Quando o rebocador está operando no costado do navio, os cabos são enviados do rebocador para o navio. Já na operação da proa ou popa, os cabos de reboque são enviados do navio para o rebocador ou pier, através de uma lancha de apoio. Durante uma manobra com cabos, o risco de acidentes nunca deve ser subestimado. O posicionamento dos tripulantes em relação aos cabos a ser utilizados é de fundamental importância. Nunca permaneça nas proximidades de um cabo de amarração sujeito a esforços, pois as atenções sobre eles podem não ser notadas. Ao segurar um cabo, faça-o com as duas mãos, evitando curvar-se demais. Cuidado com os cabos molhados, eles pesam mais e o esforço de uma só pessoa poderá causar contusões musculares. Não tente encurtar distâncias transpondo os cabos, pois esse cabo poderá ser tensionado repentinamente, atingindo os tripulantes. Já pensou se esse cabo é tensionado e sobe? Com as mãos ou mesmo pisando nele. Evite ficar entre as áreas cercadas por cabos pesados ou na linha divisada desses cabos. É isso que o Emerson falou, é muito perigoso, né, fazer essas... Durante o processo de atracação e desatracação, observe o posicionamento da lancha de apoio e dos tripulantes antes de enviar ou solecar os cabos. Desta forma, evitará acidentes com alguns dos tripulantes. Certifique-se antes de largar os cabos que os mesmos não se aproximarão do hélice de outras embarcações envolvidas na manobra. Mantenha-se sempre atento com relação aos cabos e nunca se afobe durante as manobras. Na aproximação de algum rebocador ao navio, cabe ao mestre do rebocador avisar a guarnição sobre sua proximidade para evitar impactos de pessoas contra estruturas ou quedas de objetos sobre as pessoas. Com o cabo de reboques já encapelado, deve-se deixá-lo com pouco seio, tornando assim mais fácil e seguro puxar o navio. Antes de começar a puxar o navio, é preciso igualar os cabos de reboque. Esta faina deve ser executada o mais suavemente possível, visto que envolve grande risco para os tripulantes. Durante as manobras, os guinchos deverão estar sempre guarnecidos. Deve-se preparar antecipadamente a arrumação dos cabos em função do plano de amarração a ser executado. O método mais seguro para colher um cabo na saia de um molinete consiste em um homem ficar junto à saia, colhendo o cabo, e outro fica atrás, auxiliando e aduchando o cabo à medida que ele entra. Quando não houver visibilidade para o operador, é importante que uma pessoa treinada e com experiência efetue sinais seguros e corretos a bordo, para evitar erros. Estes são os códigos de sinais manuais utilizados nas manobras com guinchos, guindastes ou talhas. Sinal manual para içar. Sinal manual para descer.
Sinal manual para a direita. Sinal manual para a esquerda. Sinal manual para parar nesta posição. Sinal manual para parar imediatamente. Após cada manobra, deverá ser efetuada uma reunião entre os participantes para avaliação de falhas de procedimentos e discussão de métodos corretivos. E lembre-se, as manobras não devem ser feitas de forma acelerada. Seguindo seu ritmo normal, você e sua equipe estarão garantindo mais segurança a todos. Durante a exibição do vídeo... Professora, eu acho que isso daí é navio petroleiro, né? Eu não sei mesmo. Mas durante a exibição dos vídeos, vocês viram lá, uma coisa que me chamou a atenção foi afaste-se do gato, né? Então tá aí a explicação do que é o gato, né? Apareceu várias vezes escrito, afaste-se do gato, né? Não se aproxime dos gatos e tal. O gato são esses guinchos, né? Então, é uma espécie de gancho usado nos terminais dos aparelhos para fixar, para fazer a sustentação da carga, e tem diversos tipos, né, que são esses aqui todos, né? Então, esse é um, aí tem vários tipos aí diferentes de gatos que a gente pode encontrar. Então, dentro da embarcação, quando está fazendo a operação com os cabos, está escrito o tempo todo lá, afaste dos gatos. E vocês viram, né, aquela precaução que o Emerson comentou aqui com a gente, né, de passar embaixo, de pular a corda e tal. Aquela corda que o rapaz está pulando, né, aquele cabo que o rapaz está passando por ele, se a hora que ele está passando por ali, aquele cabo é esticado, corta ele no meio. Aquilo lá é muito forte, porque aquilo vem com uma força absurda. Vocês imaginam, vocês viram, né, a força que eles fazem para manusear aqueles cabos, né? O Emerson mesmo falou que eles já manuseiam daquele, é muito pesado. Eles nunca manuseiam aquilo tudo sozinhos, né? Porque além de ser pesado, é perigoso também, né? Aquilo tem a grossura de um braço, né? Então, tem sempre ser um esforço conjunto, né? Todas as operações que são feitas de manobra, de atracação, desatracação, são todas operações que são muito bem casadas. Existe um plano, né, para tudo. Toda operação portuária tem plano para tudo, tá, gente? É tudo planificado. Não tem como se fazer qualquer operação portuária que não seja planejada, né? É importantíssimo isso, né? E sempre tem que ter um responsável que vai averiguar se está sendo feito corretamente, se está sendo feito no tempo certo, e é o que ele fala no vídeo, né? Não tenha pressa, né, para fazer essas operações. Essas operações devem ser feitas com calma, devem ser feitas devagar, que é para que tudo dê certo, para que não aconteça na pressa, que sempre acaba acontecendo algum tipo de acidente, né? Então é muito perigoso. A NR29 trata também de operações com cargas perigosas, né? A gente já viu aí alguma coisa de carga perigosa. Eu não sei se eu já passei para vocês. Já passei para vocês alguma coisa de carga perigosa, né? Tem lá as classes, são 10 classes de cargas perigosas. E lá no porto tem toda uma sistemática para se trabalhar com as cargas perigosas. As cargas perigosas não podem permanecer muito tempo no porto, né? Tem todo um sistema de trabalho com tudo aquilo que é perigoso. Então é importante, é muito importante, não é importante, é muito importante que qualquer operador portuário conheça, né, quais são essas operações, né? Quais são esses produtos perigosos, quais são essas cargas perigosas. Elas são identificadas por esses selos, né, que vocês estão vendo aqui. Por esses selos, né, essas plaquinhas são colocadas. Deixa eu pegar um ponteirinho. Essas plaquinhas são colocadas na carga, né? Elas têm cores diferentes, números diferentes, né? Aqui é o número da classe a que pertence à carga, né? Aqui, ó, 5.2, 3, e cada uma dessas classes vai determinar um tipo de carga perigosa. O operador portuário, ele tem que conhecer, né, o trabalhador portuário tem que conhecer quais são as cargas perigosas, porque ele tem que olhar de longe para uma carga e tem que identificar, né, através dessas placas, que carga com a qual ele vai trabalhar.
né? Ele precisa saber qual é a carga que ele que ele vai mexer, o que ele precisa professora? usar. Oi. E tem curso para isso aí, vistoriador. Tem o curso, sim, é muito legal o curso, é um curso extenso, é um curso, ele não é assim, a gente, claro, a gente fala de carga perigosa de uma maneira até um pouco rápida, porque a gente não pode, não tem tempo, né, para ficar entrando aí, mas quem faz os cursos de carga perigosa tem boas chances, tá, gente? Tem, inclusive, polícia especializada em carga perigosa, porque é preciso que, por exemplo, um caminhão está transitando numa estrada com uma carga perigosa e acontece um acidente, ou esse caminhão precisa ser inspecionado. Tem que ter um policial especialista na carga perigosa, específico. Eu tive esse meio curso, né, no Senai, que eu sou formada de logística no Senai. A gente teve. É legal, né? Emergência de estar no porto, alguma coisa, a gente saber o que fazer. Exatamente. A gente teve. Porque cada tipo de carga, né, cada tipo de componente, ele vai exigir um tipo diferente de conduta. Então, é importante que o trabalhador portuário, quando ele vai trabalhar no porto, quando ele vai trabalhar a bordo de um navio, com carregamento e tal, principalmente se ele for designado para trabalhar com uma carga perigosa, aliás, né, o trabalhador portuário ele já é escolhido, vocês viram que eles falaram, né, o trabalhador por excelência, o órgão vai separar o cara que tem lá as condições. Então, você tem lá o curso, né, de carga perigosa, aparecer um trabalho com carga perigosa, você vai ter chance de pegar esse trabalho, porque você sabe lidar com a carga perigosa. Aparecer um trabalho lá para fazer inspeção de container, eu fiz o curso de inspeção de container, então você vai ser designado para esse trabalho. Então, esses trabalhos, eles acabam sendo separados pela especialidade que cada trabalhador vai lá e apresenta na hora que ele vai se inscrever para pegar um trabalho, seja ele um trabalho maior ou menor, né? Um trabalho com mais tempo ou menos tempo, né? Então, ele vai ser separado pela especificidade, né? Pelo que ele tem mais, pelo que ele é formado, pelo que ele tem lá uma formação específica. E esses de carga perigosa, esses cursos de carga perigosa, eles são muito legais quando eles aparecem, eles não são cursos baratos, mas quando eles aparecem é legal fazer, porque se você é um trabalhador que está em contato com o OGMO, que pega trabalho pelo OGMO e aparece um trabalho de carga perigosa, você vai ter uma chance maior de ser determinado para esse trabalho. Então, quais são as cargas perigosas, né, que a gente pode mexer, que pode acontecer de aparecer, né, dentro do porto, né? São cargas com explosivos, gases comprimidos liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosos, infecciosos, corrosivos ou poluentes, representam riscos aos trabalhadores e ao ambiente, e também é necessário que sejam adotadas medidas de prevenção. Por quê? Porque o acidente com uma carga perigosa, ela não vai atingir só o meio ambiente. Falar, houve um acidente lá com carga perigosa, o meio ambiente. O meio ambiente vai ser atingido, mas quem está na linha de frente é o homem que está trabalhando. Se o meio ambiente vai ser atingido, obviamente, esse trabalhador também será atingido. Alguns deles podem ser fatais, né? Alguns deles matam assim em pouquíssimo tempo. Então, é muito complicado e existe toda uma especificação para quanto tempo a carga perigosa pode ficar no porto. A carga perigosa não pode permanecer muito tempo dentro do porto. Então, ela é uma carga que ela já tem um embarque e um desembarque diferenciado. Tá? Ela tem que embarcar por último, para ficar menos tempo ali dentro da embarcação, e ela tem que sair primeiro. Tá? Então, é uma carga que tem toda uma especificação. Eu vou mostrar agora, o próximo vídeo é sobre operação com cargas perigosas. Se vocês puderem anotar, tem algumas coisas bastante interessantes que eles vão falar nesse vídeo, sobre cada tipo de carga. Eles vão falar sobre as classificações das cargas, a classe de cada carga e o que acontece com cada uma.
Olá, amigos. Acaba de chegar uma carga de produtos perigosos ao porto. Navios de todas as partes do mundo transportam cargas de produtos perigosos diariamente. E os portos precisam estar preparados para receber esses produtos. Assim como os portos, os trabalhadores também precisam estar preparados para operar com cargas perigosas. E para evitar acidentes, é preciso conhecer cada uma delas. Carga perigosa é qualquer produto natural ou produzido pelo homem que apresenta risco para as pessoas e para o meio ambiente. Além de identificar as cargas perigosas, a Organização Marítima Internacional as divide em 9 classes. A classe 1 compreende os produtos explosivos. Por causa do alto poder destrutivo desses produtos, eles devem permanecer o menor tempo possível nos portos. Por isso, o operador portuário faz uma programação para que essas cargas sejam as primeiras a desembarcar e as últimas a embarcar. A equipe de emergência fica de plantão durante a permanência dessas cargas no porto. Na classe 2, estão os gases comprimidos liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente refrigerados. Além de todos os procedimentos de praxe na movimentação desse tipo de carga, ainda existe uma orientação especial. Em caso de vazamento desses produtos, a evacuação da área deve ser imediata. Os trabalhadores devem deixar o local e, de acordo com o volume de vazamento, os moradores dos núcleos habitacionais próximos deverão ser deslocados para um lugar protegido. Na classe 3, inflamáveis, nós temos gasolinas, álcool, tintas, né? No armazenamento desse tipo de produto requer um certo cuidado também, como nas outras, né? Mas pela fácil evaporação, ponto de fulgor, evaporação dos gases, eu sou obrigado a ter uma área sinalizada, proibição quanto ao fumo também nessa área, e os carros, eles não devem estar apresentando problemas, faíscas, tá? Saindo pelo escapamento. Então, tem uma série de cuidados também no armazenamento dessa carga. Nessa classe, nós dividimos em 3 subclasses. 4.1, sólidos inflamáveis. 4.2, sólidos com combustão espontânea. E classe 4, subclasse 4.3, que são sólidos inflamáveis que, em contato com a água, geram gases tóxicos ou gases inflamáveis. Na classe 5 estão as substâncias oxidantes e os peróxidos orgânicos. As substâncias oxidantes não são inflamáveis, mas quando em contato com outras substâncias, especialmente os compostos orgânicos, como o carvão vegetal e o enxofre, reagem violentamente, produzindo grande quantidade de calor. Os peróxidos orgânicos liberam gases, vapores nocivos ou inflamáveis à temperatura ambiente ou quando em contato com impurezas. Na classe 6, nós temos 2 subclasses. A 6.1, tóxicos ou venenosos, são produtos que podem causar a morte. No caso de um vazamento, em contato com a pele, pode até levar à morte. 6.2 seriam materiais infectantes. Também, dentro da lei portuária, produtos que não podem ficar armazenados aqui dentro, porque pode ser vísceras, plasmas, né, tudo que de testes de laboratório com o corpo humano. Então, plasmas, nada disso pode ficar armazenado aqui. São cargas que descem e descarregam direto. A classe 7, materiais radiativos, pelo seu alto grau de alto poder de contaminação, tá? É outra carga que também não pode permanecer em área portuária. Tá? Ela, quando chega ao porto, é feito por um técnico as medições para se verificar se está dentro do permitido, tá? E acompanhar todo o processo de descarga desse material. Na classe 8, estão as substâncias corrosivas, que apresentam alto poder de corrosão ao aço e provocam graves danos aos tecidos humanos. Existem 2 grupos de substâncias corrosivas, os ácidos e as bases. Estes produtos não podem entrar em contato com a água, compostos orgânicos ou metais, nem serem submetidos a temperatura elevada. No local da operação com os produtos dessa classe, devemos ter à disposição sacos com areia limpa ou seca para absorver e conter eventuais derramamentos.
são produtos que não se enquadraram na classe anterior, mas que têm um risco moderado de contaminação do meio ambiente e do próprio ser humano. Nas instalações portuárias, as pessoas precisam reconhecer de longe uma carga com produtos perigosos. A simbologia hoje utilizada ela é internacional, em qualquer porto do mundo. É muito importante que o trabalhador portuário ele saiba a olhar e reconhecer cada um desses produtos. Para quê? Para uma movimentação segura dessas cargas. Por isso, os contêineres, as embalagens, os armazéns de estocagem são identificados com placas e quadros que avisam a classe e a substância perigosa contida. Estes quadros e placas devem ter tamanho adequado para uma boa visualização à distância e obedecer aos padrões simbólicos internacionais recomendados pela NR29. Os portos devem possuir um plano de estocagem de produtos perigosos. Para cada produto, existe um limite de volume e tempo para armazenamento. A norma regulamentadora 29 traz importantes recomendações na tabela de segregação. Cada classe de produtos perigosos exige cuidados específicos. Os explosivos, por exemplo, nunca podem ser armazenados nos portos. As equipes, sempre bem treinadas, têm que manter a inspeção diária e a vigilância permanente das cargas perigosas armazenadas. Além disso, devem ter à disposição todos os recursos necessários para uma ação rápida em caso de acidentes. Mesmo com uma embalagem adequada para armazenamento e transporte, uma operação de embarque e desembarque com produtos perigosos é sempre uma situação de risco. Mas quais são os principais fatores de risco? Falta de procedimentos para operações com cargas perigosas. Falta de sinalização. Armazenamentos inadequados. Desconhecimento dos riscos e falta de um plano de controle de emergência. A atenção tem que ser redobrada numa operação com produtos perigosos. O operador portuário tem que dar todas as informações necessárias para a equipe de trabalho. Nós temos que fazer de tudo para evitar os acidentes. Mas, infelizmente, eles acontecem. As equipes devem ser treinadas para executar os procedimentos corretos em caso de acidentes. Quando possível, fazer a contenção do vazamento ou levá-lo para um local seguro. Aproximar-se com muito cuidado dos produtos. Colocar-se sempre de costas para o vento, tomando o vazamento como referência. Evitar contato com o produto. Não inalar, pisar ou tocar nele. Identificar o produto. Isolar o local com fitas e placas. Acionar as equipes de emergência e comunicar ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho Portuário. O plano de combate à emergência na Santos Brasil é normatizado por um procedimento. A empresa, há muito tempo, já tem programado. Nós temos aqui funcionários de vários segmentos. Hoje, a nossa equipe de emergência é composta por programadores de equipamentos, por pessoas que trabalham na manutenção, trabalham na operação, e por nós também, que fazemos parte do Corpo de Segurança do Trabalho. E detectado um caso de emergência, seja ele o que for, até um vazamento, o mínimo que for, é acionado um líder e ele começa a depender a sua água, né? Ele começa a comunicar um a um, se há necessidade de se ligar para acionar os demais, no caso de uma emergência maior, vai se usar sistema de sonoro, como temos a sirene, aí é outro passo. O plano de controle de emergência contém todos os procedimentos de segurança e as indicações de procedimentos para o caso de vazamento de um produto. O primeiro combate de alguma emergência é feito pela própria firma com a sua brigada de incêndio. No segundo momento, se ela vê que não fugiu o controle dela, ela passa para o Corpo de Bombeiros. Ela aciona o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, quando vê que é uma grande emergência, que vai faltar recursos, máscaras, autônomos, equipamentos, então ele aciona o plano. Aí, então, eu venho para o local e as indústrias começam todas a trazer as suas viaturas, as suas brigadas de incêndio e os seus equipamentos que são postos à disposição do bombeiro. É grande a quantidade de produtos perigosos que circulam pelo mundo. E, por isso, as administrações portuárias e retroportuárias devem adotar medidas de segurança para a movimentação dessas cargas nos terminais. Os responsáveis pelas operações portuárias devem considerar as questões de segurança e saúde do trabalhador
como parte integrante do setor produtivo, implantando programas de qualidade total e de proteção ambiental em respeito às normas nacionais. Fundacem, trabalhando. Então, vocês viram, né, existe um plano de ajuda mútua, né? Esse plano de ajuda mútua, na verdade, é o quê? Né, se a empresa, né, a brigada de incêndio, não consegue suprir, vai chamar o bombeiro vendo que a extensão é muito grande, vai acionar outras empresas que vão começar a trazer as suas brigadas e os seus equipamentos para que possa ajudar na contenção, né, colocando à disposição do bombeiro os seus equipamentos que possam ajudar a contenção de qualquer tipo de acidente, incêndio, vazamento, principalmente quando trata-se de carga perigosa, né? E aí a gente tem também algumas coisas dentro da segurança nos trabalhos de limpeza e manutenção nos portos das embarcações. É necessário que também tenha, que seja respeitada, né, essa limpeza, manutenção, que seja tudo isso feito, como a gente viu lá no começo, né, que as empresas ofereçam o mínimo de higiene, né, e limpeza para os seus funcionários, para os seus trabalhadores. Então, a gente tem que sempre pensar que os equipamentos de proteção coletiva e individual são indispensáveis, né? Em primeiro lugar, além deles serem indispensáveis, cada trabalhador vai ser responsável pelo seu equipamento, né? Então, vocês viram, né? A trabalhar, o cara vai lá fazer um trabalho com um cabo, com uma luva furada, né? Com uma luva com problema. Ele tem que imediatamente comunicar ao seu superior que o seu equipamento está danificado, para que aquele equipamento seja substituído e não ofereça lá o acidente. O acidente, geralmente, gente, o acidente ele nunca vem sozinho, né? Eu vou sofrer um acidente num trabalho no porto, eu não vou sofrer esse acidente sozinha. Geralmente, o que é um acidente para mim pode ocorrer comigo e outras pessoas, né? Às vezes o meu acidente acaba acarretando acidentes com outras pessoas envolvendo outros trabalhadores no meu acidente. Às vezes, por um problema na minha luva, eu fui pegar alguma coisa, me machucou, eu soltei, e quando eu soltei por me machucar, eu já atingi o meu colega que estava trabalhando comigo. Então, é muito importante que a gente pense, né, que quando a gente está trabalhando, principalmente com mais pessoas, que a gente não está trabalhando sozinho, né? Que o acidente que vai ocorrer com a gente, às vezes vai acarretar aí um acidente com outras pessoas também, e é muito perigoso, né? Então, todas as medidas de proteção coletiva e individual aos trabalhadores que estão operando na limpeza dos tanques de carga, óleo ou lastro, né? Lastro, a gente já falou o que é água de lastro, né? Das embarcações que vão ter alguns produtos tóxicos ou corrosivos e inflamáveis. Esse pessoal que trabalha com essa limpeza tem que estar equipado com o seu material, né? Com os seus equipamentos, para que eles não sofram nenhum tipo de contaminação, né? Quando for feita pintura, raspagem, apicoamento de ferragem. Apicoamento é quando você vai fazer um desgaste, né, numa ferragem, ou qualquer reparo na embarcação, né? Vocês viram aquele senhor falando lá do pessoal do bloco, né, que faz esses trabalhos, né? Isso tudo é preciso que tenha lá as EPIs adequadas para se fazer essas coisas, né? Quando vai trabalhar com máquina, equipamento, um aparelho de içar, né, um acessório de estivagem, aqueles aparelhos de içar, né, de içamento, quando você está levantando um container, né, que até o Emerson falou, né, às vezes tem um container que está içado e o cara passa embaixo. Gente, isso é um perigo que não tem tamanho, né? Eu vi uma foto outro dia que eu fiquei abismada. Era um container suspenso, içado, parado, né? Ia ser carregado, e um monte de trabalhador almoçando embaixo, porque estava sombra e estava um dia de sol, né? E eles estavam almoçando embaixo desse container normal, calma. Gente, eu falei, meu Deus, jamais eu ficaria sentada num lugar desse, né? A máquina, ela não é 100% confiável, né? Vai que aquilo escapa e esmaga todo mundo, né? A máquina, ela não para, professora, no porto, é 24 horas no Exatamente. ar, ela não para. Não para. Uma hora ela vai dar problema. Exatamente. Então, aí eu vi essa foto, eu falei, meu Deus, era um container suspenso ali, parado, talvez esperando para ser levado para a pilha ou para dentro do navio, e um monte de trabalhador portuário lá almoçando embaixo do container que estava sombra. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Então, para operar essas máquinas, né, para mexer com essas máquinas, o operador que for
o trabalhador que for destinado para ela tem que estar devidamente identificado, né? Ele tem que ter não só o equipamento necessário, o equipamento que é exigido, ele também tem que estar identificado e habilitado, né? Então, eu não posso botar lá um trabalhador qualquer para operar um portainer, por exemplo, né? Eu preciso ter um trabalhador que tenha tido uma especialização, que tenha tido lá uma habilitação nesse tipo de equipamento. Então, também não posso colocar para trabalhar com empilhadeira, né? Eu não posso colocar a empilhadeira trabalhando em piso irregular, né? Ou sobre madeira que não esteja totalmente assentada, né? Eu preciso ter um local liso, um local firme, né? Para as empilhadeiras trabalharem. E aí tem um outro vídeo que eu acho que eu vou deixar para passar depois do intervalo, que são a segurança nas operações de guindar, né? Que é as operações de içamento dos containers. Então, eu vou parar o compartilhamento agora. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para colocar? Emerson, acho que é o que tem mais contato, né, com esse tipo de trabalho, né? Deve ter visto muita coisa já no Porto, né, Emerson? Ah, já vi bastante onde eu trabalhei. Na empresa que eu trabalhei, né? Ela fechou, mas já vi bastante coisa. Inclusive acidente, né, Emerson? Os acidentes nunca são pequenos, né? Sim, agora não mais, né? O pessoal do Ognon, anteriormente, eles trabalhavam 12, 24, 36 e não tinha descanso, né? Justamente pelo financeiro, né? A ganância pelo dinheiro e não tinha qualidade de vida, digamos. E tinha eu acho que um rapaz que ele trabalhava a bordo, cansou de ver esses trabalhadores, na hora de bater o sono, dormir em cima do container e a operação em movimento. E o rapaz cansou de acordá-los, né? É o que acontece muito ainda com o trabalhador rodoviário, né? Com o motorista do caminhão. Isso ainda acontece muito, né? Do cara que tem que levar a carga e tem que cumprir o tempo lá e eles dobram, triplicam, tomam aqueles rebites, né? Para poder ficar acordado. Chega uma hora que o corpo não aguenta, né? E aí precisa do dinheiro, né? Precisa de colocar o alimento em casa e acaba excedendo aí o que o corpo poderia aguentar. E é por isso que tem essas normas que acabam se preocupando com a saúde, né, desses operadores, desses trabalhadores, porque se não houver uma inspeção, né, eles vão trabalhando até a hora que explodir, que estourar, né? E aí a gente sabe que sempre que acontece um acidente, sempre que acontece alguma coisa, esse acidente nunca está sozinho, né? Principalmente quando é um acidente no porto, ele nunca vem sozinho, ele nunca vem para uma pessoa só, geralmente vai envolver mais pessoas, né? O Emerson mesmo sofreu um acidente no porto, né, Emerson? Sofri, professor. Quebrei o fêmur, a perna esquerda todinha. Então, e é um acidente que envolveu mais gente, né? Sim, como eu diria, foi falta de atenção do rapaz, né? Exatamente. Né? E é por isso que é de suma importância, né, a atenção, a legislação, a inspeção, né? Tudo isso é muito importante. É muito importante que se esteja com todo o material, com todo o equipamento adequado, né, para o trabalho, né? Todas essas coisas são muito importantes. Principalmente quando se trabalha com coisas como no porto, né? Se trabalha com peso, se trabalha com içamentos, se trabalha com coisas que comprometem o corpo humano. Isso não sei, posso estar errado. Na maioria das vezes, às vezes acontecia um acidente e eles, como é que fala, abafavam, né? Para não... Acontece muito ainda, viu, Emerson? Por causa da imagem da empresa, né? Então... Acontece muito ainda. Eu tive um professor na FATEC, que era um professor de segurança do trabalho, e ele trabalha diretamente lá ligado ao Ogmo, e ele falou que ainda tem muita coisa que escondem, que deixam por debaixo do pano, exatamente para não só para a imagem da empresa, como também para não criar um estardalhaço, não gerar medo, pânico nos trabalhadores, né? Então, ainda tem muita coisa que é por debaixo dos panos. Professora, quando ocasionou em 2014 o acidente comigo, repercutiu muito, até empresas de margem, como posso dizer, margem esquerda, né? Aqui a gente é margem direita, né? Rio Santos Brasil e outros,
ficaram sabendo do meu acidente. Então, é um negócio que não é legal para a imagem da empresa, né? Não, muito pelo contrário, né? Vai deixar a imagem da empresa manchada por um acidente que poderia ter sido evitado, né? Ainda mais quando é um acidente que envolve a atenção, né? Se você está envolvendo aí a atenção da pessoa que causou o acidente, aí é pior ainda, né? Aí é claro que a imagem da empresa vai ficar manchada mesmo. Gente, eu vou dar um intervalo para vocês até as 9, né? Como sempre. Eu vou olhar aí o trabalho da Tainá, que me mandou, e aí já te dou um retorno, tá, Tainá? No próprio WhatsApp. Tá bom, professora. Oi. O meu ainda vou mandar para a senhora ainda hoje, porque eu estou sem computador, eu estou pelo celular, depois eu tenho que ir até minha mãe para poder digitalizar, tá bom? Tá bom, mas você não demora muito para mandar, porque é para colocar até amanhã na liga, né? Sim. E aproveita que amanhã tem meu dia livre, dá para eu ver isso lá pela minha hora do almoço, dá para eu dar uma olhada para você poder colocar na liga a tempo, tá bom? Ok, professor. Me manda uma mensagem lá me cobrando para olhar o seu trabalho. Eu vou olhar o seu, Tainá. Tá bom, então, professora. Eu vou parar aqui a gravação e a gente volta, então, às 9 horas para terminar essa parte. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a terceira fase do projeto.